Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das mensagens mais poderosas e transformadoras de toda a história da humanidade. Preparem-se, porque vamos revisitar o Sermão da Montanha, a voz que ecoa na eternidade e continua a nos tocar profundamente. Imaginem a cena. Eles subiram ao monte. O vento soprava suavemente sobre a colina. O sol já começava a se deitar no horizonte, pintando o céu de cores quentes. E o silêncio? O silêncio parecia pairar no ar, esperando por algo que o mundo nunca tinha ouvido antes. Então, Jesus se assentou, com a calma de quem está prestes a partilhar algo monumental. Os discípulos se aproximaram, e ele abriu a boca. E dali, da altura simples daquele monte, Deus falou diretamente à humanidade através da simplicidade e da profundidade de um homem. Ele começou com as bem-aventuranças, um convite à felicidade que inverte todas as lógicas do mundo. Bem-aventurados os pobres em espírito, disse ele, porque deles é o reino dos céus. Não é sobre ter pouco, mas sobre reconhecer a nossa dependência de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma promessa de alívio para a dor mais profunda. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma força que reside na gentileza, na humildade. E continuou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma sede por aquilo que é reto, que é bom. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A lei da semeadura e da colheita do amor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Uma visão clara que vem de um interior limpo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que constroem pontes, que buscam a harmonia. E por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Uma coragem que encontra a recompensa eterna. Jesus olhou para o povo. Ele via neles a fadiga, as feridas abertas, a confusão que a vida trazia. E então, com um amor imenso e um desafio inspirador, ele disse: "Vocês são o sal da terra. Pensem bem nisso. Sal dá sabor, conserva, purifica." E não parou por aí. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída no alto de um monte não pode se esconder, não é? Ninguém acende uma lâmpada para depois escondê-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, a gente coloca a luz no alto, para que ela ilumine a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Que responsabilidade linda! Ele logo deixou claro: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ele não veio para destruir, mas para elevar, para aprimorar, para trazer a plenitude. Não vim abolir, vim cumprir, ele assegurou. Porque até que o céu e a terra passem, nenhuma letra, nem mesmo um traço, deixará de se cumprir. É uma mensagem de continuidade, de profundidade, de que tudo tem um propósito divino. E então Jesus foi ainda mais fundo. Ele falou do coração, do lugar secreto de onde nascem as guerras e as pazes, os conflitos e as reconciliações. Vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Mas eu lhes digo, quem se ira contra seu irmão já cometeu assassinato no coração. Uau! Não é só o ato, mas a intenção, a raiz do problema. E ele convida: reconcilie-se depressa com o seu irmão. Porque o altar de Deus não aceita ofertas de quem vive em ódio. Que chamado à paz interior e com o próximo. Ele continuou: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, quem olhar para alguém com desejo impuro, já adulterou no coração. Mais uma vez, Jesus vai à essência, ao pensamento, à motivação mais íntima. Ele não está ali para nos condenar, mas para nos mostrar um caminho de pureza e integridade que começa de dentro para fora. E com ternura e firmeza, ele ensinou a simplicidade da verdade. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Tudo o que passar disso vem do maligno. Claridade, honestidade, integridade em cada palavra. E uma das passagens mais desafiadoras e belas. Vocês ouviram: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que sejam filhos do Pai que está nos céus. Essa é uma mudança de paradigma radical. Um amor que transcende as barreiras do ódio. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Deus não discrimina e somos chamados a imitar esse amor universal. E o povo se calou. Não era de admirar,
porque ninguém jamais tinha falado assim, com tamanha autoridade e amor. Jesus continuou a nos guiar para uma vida autêntica. Ele nos advertiu sobre as intenções por trás das nossas ações. Tenham cuidado para não praticar a justiça diante dos homens apenas para serem vistos por eles. Ele nos chamou a fazer o bem de coração, sem buscar aplausos. Quando fizerem o bem, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Uma generosidade silenciosa que busca apenas agradar a Deus. E o Pai, que vê o que é feito em secreto, recompensará. E sobre a oração, Ele nos deu um modelo de intimidade. E quando orarem, não sejam como os que amam ser vistos nas praças. Esqueçam a ostentação, o espetáculo. Entrem no seu quarto, fechem a porta e orem ao Pai que está em secreto. E o Pai que vê no secreto vos recompensará. Ele nos ensinou a oração mais conhecida de todas, o Pai Nosso, um diálogo direto e profundo com o Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração completa que abrange adoração, submissão, provisão, perdão, proteção e reconhecimento da soberania divina. Quando falou de jejum, ensinou a humildade de fazê-lo em secreto, sem que ninguém perceba, apenas Deus. E quando falou de riqueza, revelou o segredo da eternidade, um verdadeiro tesouro. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça destrói e o ladrão rouba. Acumulem tesouros no céu. Nossos bens materiais são temporários, mas o que fazemos por amor e fé tem valor eterno. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É uma questão de prioridades. E então, com uma voz doce, mas cheia de firmeza, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é uma escolha fundamental. E para nos acalmar, para nos libertar da ansiedade que tanto nos aflige. Por isso, não se preocupem com a vida, com o que vão comer, beber ou vestir. Ele nos convida a confiar. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que elas? Que perspectiva libertadora! Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Priorizar o que realmente importa e o resto virá. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Cada dia tem o seu próprio mal. Viver o presente, confiar no plano de Deus para o futuro. E mais um convite à reflexão. Não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, serão julgados. É um lembrete para olharmos para nós mesmos antes de apontar o dedo. Antes de apontar o cisco no olho do outro, tire a trave que está no seu. Que poderosa autoanálise! Ele nos animou a pedir, buscar e bater. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta se abre. É uma promessa de que Deus ouve e responde. E a regra de ouro, que resume toda a sabedoria. Assim, em tudo, façam aos outros o que querem que eles lhes façam. Porque esta é a essência da lei e dos profetas. Simples, direto, transformador. Ele nos chamou à escolha consciente. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. É um caminho de disciplina, de renúncia, mas que leva à verdadeira plenitude. E um alerta importante. Cuidado com os falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os reconhecerão pelos frutos. Os resultados das suas vidas, as suas ações, são o verdadeiro indicativo da sua natureza. E então, no fim, como quem sela uma aliança eterna, Jesus olhou ao redor e trouxe a mensagem final. A base de tudo. A prática da palavra. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os ventos, mas a casa não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Solidez, segurança, estabilidade. Mas aquele que ouve e não pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia.
Vieram as águas, os ventos sopraram, e grande foi a sua queda. Fragilidade, desabamento, ruína. A diferença está em viver o que se ouve. E quando Jesus terminou de falar, as multidões estavam maravilhadas. Elas não só escutaram, elas sentiram. Porque ele falava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei que apenas repetiam as palavras. E até hoje, pessoal, essas palavras ecoam em cada coração que busca o sentido da vida, que anseia por algo mais profundo e verdadeiro. O Sermão da Montanha não é apenas um discurso antigo. É o mapa do reino, um guia para viver uma vida plena, com propósito e significado. É o chamado para viver o amor que não julga, a fé que confia plenamente e a paz que permanece, mesmo nas maiores tempestades da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que essas palavras inspirem e transformem a sua semana. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com alguém que você ama. Sua participação é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.